Olá, boa tarde. São 4h50 e este é o Justiça Agora. Hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Lucena acompanha e ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Carla. Olá, Érica. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. No começo da sessão plenária de hoje, os ministros começaram a julgar um recurso sobre a regra que determina que os partidos políticos devem destinar 30% das verbas do fundo partidário para as campanhas de candidatas mulheres. Esse recurso é da Câmara dos Deputados e pede para que o Supremo module os efeitos, ou seja, que o Supremo diga a partir de quando vale a decisão do STF, que determinou aí esse percentual mínimo de 30%. Até o momento, 7 ministros votaram para modular esses efeitos e 2 ministros, então, divergiram. E como o placar está em 7 votos para modular, o julgamento foi suspenso para aguardar os votos dos ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, porque para modular o STF exige pelo menos 8 votos. Em seguida, os ministros retomaram a discussão para saber de quem é a competência para autorizar o pedido de trabalho de crianças e adolescentes, inclusive se tratando de trabalhos artísticos ou ligados ao esporte. A ministra Rosa Weber tinha pedido vista desse caso e hoje ela disse que a competência para esses casos é da Justiça do Trabalho. Vamos ver um trecho do voto da ministra. Não se trata data vênia da apreciação apenas da conveniência da participação de adolescentes e crianças em atividades ou espetáculos e ensaios de cunho artístico, sem fins lucrativos e cujo cerne constitua sua evolução cultural. As autorizações para trabalho infantil artístico originam-se numa relação de trabalho, com a inserção da criança ou do adolescente no ciclo produtivo correspondente à atividade negocial do requerente. E na volta, então, do intervalo, os demais ministros vão se manifestar sobre este caso e a gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, com a cobertura completa da sessão plenária de hoje. Volto com você, Érica. Obrigada, Carla. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, se reuniu hoje pela manhã com jornalistas. Ele falou sobre a atuação no STF, no CNJ e de outros temas relacionados ao Poder Judiciário. O encontro no Supremo Tribunal Federal reuniu jornalistas de diversas rádios. O ministro Dias Toffoli falou sobre o sistema penitenciário e políticas públicas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como o combate à violência doméstica contra a mulher. Faltando pouco menos de 2 semanas para as eleições, o ministro afirmou que os debates são próprios da democracia e que o protagonista tem que ser o povo. No dia 5 de outubro, a Constituição Federal completa 30 anos. Uma sessão solene no dia 4 de outubro vai marcar a data. Ele comentou os avanços na parte social e no desenvolvimento do país ao longo das últimas 3 décadas. O presidente também anunciou aos jornalistas uma reestruturação administrativa no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. No STF serão implementadas práticas internacionais e recomendadas pelo Tribunal de Contas da União no dia a dia de trabalho. Já no CNJ vai manter as políticas públicas criadas em outras gestões e fazer um levantamento sobre obras que estão paradas por decisões judiciais, além de procedimentos para que elas sejam retomadas. Antony Garotinho está impedido pelo TSE de disputar o governo do Rio. A decisão foi unânime pelo plenário da Corte. O Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. Os ministros entenderam que ele está inelegível por ter sido condenado por improbidade administrativa, além de estar com direitos políticos suspensos. O plenário determinou a suspensão imediata de repasses de novos recursos à campanha de Garotinho e também impediu o político de realizar novos atos como candidato. Da decisão ainda cabe recurso. O Justiça Agora fica por aqui. A gente tem um novo encontro logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.